Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho nessa manhã. Hoje é dia 4 de julho, quarta-feira, terça-feira, na verdade, amanhã nós está começando e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Preço da gasolina reduz nos postos em Manaus. A Caixa Econômica Federal vai antecipar o pagamento do último lote das contas inativas do FGTS. Termina o prazo para que o Estado apresentasse um plano de ação para a recuperação do prédio da Santa Casa. O governo do Estado decidiu criar uma comissão para iniciar os trabalhos. Aqui no estúdio a gente fala sobre tuberculose. Uma campanha pretende diminuir os índices da doença, que tem as maiores taxas de incidência no Amazonas. O Manhã no Ar mostra ainda a preparação das meninas do Iranduba para o jogo de volta contra o Santos. O time vai a Santos, em São Paulo, enfrentar as Sereias da Vila, com a obrigação de marcar pelo menos 2 gols. Tem também a Festa da Nação Azul e Branca com a vitória do Caprichoso. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia, são 6h02. Nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente, é muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante, é só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí o telefone, é o 99225-8767. Você também pode entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E a gente começa essa edição com uma notícia da área policial. A polícia apreendeu 55 quilos de drogas dentro de uma embarcação que vinha do município de Tefé, no Porto de Manaus. O entorpecente estava dentro de 4 malas. Os 55 quilos da maconha do tipo skunk estavam escondidos dentro de uma embarcação e foi localizado exatamente aqui no porto privatizado de Manaus. Os policiais civis da DENARC, Fera e também da inteligência da Secretaria de Segurança Pública receberam a informação de que um barco estaria trazendo drogas justamente do município de Tefé, localizado a 523 quilômetros da capital. Os policiais, então, vieram até o porto e no momento em que a embarcação chegou, realizaram uma revista e acabaram encontrando 55 quilos de maconha do tipo skunk dentro de 4 malas. Agora, a Polícia Civil investiga e quer saber quem será o dono das malas. E a polícia apresentou ontem um homem suspeito de ter matado o enteado em março deste ano. Depois de uma operação especial, a Delegacia de Homicídios conseguiu prender o Michel Santos de Oliveira. A repórter Júlia Magalhães acompanhou essa apresentação. Foi apresentado aqui na Delegacia Geral o Michel Souza de Assis, de 30 anos. Ele é acusado de ter cometido um homicídio no dia 10 de março, lá no bairro Nova Floresta, na Zona Leste. Ele tinha um relacionamento amoroso. O filho dessa mulher que mantinha um relacionamento com ele foi tentar se meter nessa briga e acabou sendo esfaqueado pelo Michel. A vítima é o Davi Santos de Oliveira, de 16 anos. Ele ficou 3 meses aí desaparecido e na sexta-feira a Delegacia de Homicídios conseguiu capturar o Michel. Aqui ao meu lado está o Juan Valério, delegado titular da Delegacia de Homicídios. Doutor, foi uma busca difícil, né? Ele estava num lugar bem complicado. Exato, foi uma operação bem complexa do ponto de vista tático operacional, porque ele estava num local muito estratégico, né? Porque aquele local já servia de base para a FDN, porque lá no ano passado o DRCO fez a prisão do Mano D, principal pistoleiro da FDN, com mais de 30 homicídios somente na Delegacia de Homicídios, né? Inclusive, à época ainda estava no DRCO, efetuou essa prisão e já conhecia um pouco ali da geografia do local. Então, acabamos realizando uma incursão por área de mata e também fluvial, porque teríamos que chegar de maneira furtiva ao local, porque não saberíamos o que poderíamos lá encontrar, além do foragido, né? E então conseguimos chegar ao local de maneira sincronizada, as duas equipes, fechamos o perímetro. Ele ainda tentou empreender fuga para a área de mata, no entanto, como o perímetro já estava tomado, conseguimos efetuar a prisão dele aí sem nenhum dano colateral e bem como
ainda identificamos uma moto lá que possivelmente ele utilizava, era uma moto que estava com restrição de roubo, ele também está sendo indiciado por esse crime. Vale destacar que ele tenta se eximir da culpa, né? Ele inventa aí uma outra história, querendo falar que, na verdade, ele teria sido agredido, mas nós temos provas suficientes, tanto testemunhais quanto periciais, que demonstram a dinâmica do crime, que, em verdade, ele não aceitava aí o término do relacionamento, foi até a cozinha, pegou uma faca e tentou aí matar sua ex-companheira. E o filho dela saiu em defesa da mãe, tentou imobilizá-lo pelas costas, no entanto, ele consegue se virar e acerta um golpe fatal no peito da vítima. Até aqui ele, inclusive, contou uma outra história aqui na frente de toda a imprensa, mas essa investigação confirma, então, que realmente houve esse homicídio. Exatamente. Vai destacar também que em nenhum momento, nenhum advogado, né, mesmo ele não tem dinheiro, nenhum defensor público nos procurou e também ele estava efetivamente foragido. Em nenhum momento nos foi passada essa versão e, como eu disse, temos provas suficientes que ele tentou sim matar a companheira dele, né? Inclusive, ele também responderá por tentativa de homicídio, que vem corroborar mais ainda o seu intento ali na ocasião. Ele é primo mesmo do Mano D, né? Que tem aí mais de 30 homicídios nas costas. Exatamente, ele é primo do Mano D. A partir disso fizemos todo um levantamento de inteligência para identificar justamente isso. Na casa de qual parente ele poderia estar aí foragido, né, se abrigando, e felizmente logramos êxito, fizemos reconhecimento no local anteriormente, né, também já conheci o local e felizmente foi efetuada essa prisão. Fica a resposta aí para a família, principalmente para sua mãe, que sofreu muito aí com essa situação, vem sofrendo na verdade, e todos os seus companheiros, seus amigos que fizeram diversas mobilizações nas redes sociais à época e até hoje estavam fazendo também, fica a resposta aí dessa prisão exitosa. E na zona centro-sul de Manaus, homens tentam roubar mais uma vez uma loja de colchões. Durante a ação, os bandidos ainda dispararam tiros na vidraça do estabelecimento. O repórter Mário César Filho conta os detalhes dessa ação. Olha, essa loja de colchões, que fica localizado aqui na Avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, somente este ano já foi vítima da ação de criminosos de assaltos 6 vezes. Os bandidos passaram em um carro preto, exatamente aqui na rua, e quase que não parando, quase que em movimento, eles atiraram contra a loja. Foram pelo menos 4 disparos que atingiram os vidros, que está agora nessa situação que você vai vendo. Inclusive, na parte de dentro da loja, é possível ver que uma das balas atingiu exatamente no colchão, trazendo prejuízos para este empresário que não quis gravar entrevista, pois teme represália por parte dos criminosos. Mas, segundo ele nos contou, fica difícil continuar as atividades dessa situação, convivendo com a alta criminalidade. A Polícia Civil esteve no local, colheu as primeiras informações, mas até o presente momento não há pistas sobre o paradeiro ou a identificação dos suspeitos. Situação difícil mesmo, né? Uma média aí de um assalto por mês. E os moradores do Conjunto Buriti, no bairro Nova Cidade, estão assustados com a onda de assaltos no local. Até as câmeras de segurança, isso mesmo, são alvos dos bandidos. Caminhar aqui pelas ruas do Conjunto Buriti, no bairro Nova Cidade, não é uma prática tão fácil para os moradores. Isso porque a onda de assaltos aqui é muito grande. Muito mais para os comerciantes. Olha só, a gente vai relatar para você agora aqui a história da Dona Graça, que é a dona deste comércio aqui. A proprietária já mora aqui há cerca de 3 anos. E durante esse tempo, o comércio dela já passou por 3 tentativas de assaltos. Imagina a situação para essa senhora, que inclusive mora aqui também e durante todos esses anos não consegue ter uma noite de sono tranquila. Para tentar amenizar aí a situação, Dona Graça encontrou uma solução. Circuito de segurança. Ela gastou aí cerca de R$1.000 para tentar ter um pouco mais de tranquilidade. Aqui na residência dela, instalou essa câmera aqui
essa outra aqui também, do outro lado, e pensou, agora posso dormir em paz, ficar mais sossegada. Só que foram essas mesmas câmeras que registraram a ação de um bandido. No último dia 22 de junho, aí por volta das 5 horas da manhã, ele veio aqui até a casa da Dona Graça e as imagens são bem claras e mostram o momento em que ele tenta levar as câmeras, ele chega a cortar um dos fios, só o que ele não esperava é que a Dona Graça acordasse bem nesse momento. Ela escutou um ruído, um barulho e saiu gritando, abriu a porta da casa dela, corajosa. E é claro que ele foi embora. A comunidade está bastante amedrontada com a situação porque os assaltos não têm hora para acontecer. E quem mora aqui fica bastante chateado com a situação porque a polícia é chamada depois desses delitos, mas os policiais não aparecem aqui, né? Dona Clarice, você já mora aqui há algum tempo, só consegue trabalhar também, sentir um pouco de segurança assim, atrás das grades. Como é que está a situação aqui na sua rua? É verdade, mano. Aqui nós temos que trabalhar atrás das grades porque durante o dia, durante a noite, qualquer hora os assaltos estão acontecendo. E para a gente se sentir mais seguro, a gente tem que trabalhar atrás das grades. Em nota, o comando da 15ª SICOM, a Companhia Interativa Comunitária, informou que o patrulhamento vem sendo realizado por todo o conjunto e arredores, utilizando viaturas de 4 e 2 rodas em horários diferenciados, principalmente durante o horário noturno e início da manhã e também no final da tarde. Em relação à reclamação dos moradores da Rua 25, quadra B, no conjunto Buriti, a Polícia Militar orienta que eles registrem no Distrito Integrado de Polícia da área para fins de investigação da Polícia Judiciária e, com base nessas estatísticas, executar ações imediatas no sentido de coibir esses crimes. E um homem foi preso em flagrante depois de tentar assaltar uma financeira no centro da cidade. E para tentar enganar a polícia, o suspeito fingiu ser faxineiro do local. Vamos acompanhar. Esse assalto aconteceu numa financeira que fica bem ao lado do Banco do Brasil, da rua Guilherme Moreira, no centro. Eu vou conversar agora com o 2º Tenente Coelho da Força Tática da Polícia Militar. Era só um bandido e ele fez reféns. Isso, somente um bandido. Pelas 18 horas nós recebemos via rádio a notícia de que havia um assalto lá no local com reféns. Como a Polícia Militar está fazendo a Operação Pororoca, na saturação na Zona Sul, rapidamente várias viaturas chegaram ao local. E quando nós batemos na porta que estava aberta, nós notamos que não tinha ninguém. Como não tinha ninguém, nós adentramos, né, usando a técnica. Aí um cidadão saiu da porta, com a mão na cabeça já, dizendo que ele era faxineiro do local. Nós fizemos a revista nele, ele levantou a camisa, nós vimos que ele não tinha arma, que não tinha nada no momento. E achamos estranho, né? E quando nós fizemos toda a busca no local, ele disse que estava sozinho. Aí nós encontramos as vítimas nos fundos, já em estado de choque, chorando bastante. Eram 3 senhoras e um rapaz, porque ele tinha ameaçadas mesmo, dizendo que ele ia falar com os policiais, ia fazer a gente sair do local e que se eles gritassem, tivesse alguma reação, ele iria matá-los. O bandido está preso aqui no primeiro DIP e vocês apreenderam com ele vários materiais. Isso. No local já tinha guardado, ele já tinha escondido os celulares, a arma dele estava em cima de um ar-condicionado, já tinha escondido, e as alianças, o material de ouro dele, das vítimas, na verdade, já estava no bolso. Ou seja, ele tentou enganar a gente e ele continuar com o assalto dele. Queria dar uma de esperto, mas acabou se dando mal. Exatamente, só que a ação rápida da Polícia Militar, na ação Pororoca, desencadeou a prisão do infrator. E agora a gente dá um tempo dessas notícias da área policial para trazer uma boa notícia para você de casa, principalmente para você que é motorista. Após o anúncio de redução, novos preços de combustíveis devem chegar aos postos da cidade. Redução nos preços nas refinarias foi anunciado pela Petrobras na sexta-feira. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. A gente tem uma boa notícia, né? Hoje os postos já começaram de fato a repassar essa redução para o consumidor? Pois é, Adriane, muito bom dia para você, bom dia a todos no começo dessa semana que está assistindo Manhã no Ar. Então, a gente está aqui num posto
que fica na Avenida Rodrigo Otávio, onde o preço da gasolina está R$ 2,99. Essa era a expectativa de preço em relação a essa redução feita pelas refinarias na última sexta-feira, onde a Petrobras anunciou essa redução de 5,9% da gasolina e 4,8% do diesel. O que acontece é o seguinte, para esse preço realmente sair, né, do papel e chegar realmente nos preços dos postos de combustíveis, é preciso que a nota fiscal entre a distribuidora de gasolina e o próprio posto seja assinado depois que essa gasolina, nessa nova remessa, chegue até o posto, para esse preço poder ser reajustado. A gente ainda não tem informação de que se isso já aconteceu, porque como é começo de semana, essas novas remessas devem chegar ainda hoje. Esse posto da Rodrigo Otávio, é um posto que já tem um preço de gasolina mais reduzido. A gente sabe que aqui só aceita o pagamento em dinheiro, então aqui consequentemente, como a gente já conversou com os proprietários daqui, o preço é um pouco menor, porque o pagamento é, como a gente fala, em cash. Mas existem outros postos aqui na cidade onde esses preços já se encontram um pouco mais reduzidos desde o fim de semana. Alguns postos de gasolina onde o preço era de R$ 3,49, reduziu para R$ 3,29 até mesmo R$ 3,19. Alguns desses postos, de acordo com o próprio sindicato que faz a distribuição dessa gasolina, é referente a promoções, porque existem as promoções que podem terminar a qualquer momento. Mas esse efetivo de redução do preço de gasolina de 5,9% deve começar a se reluzir aí no começo dessa semana. Mas aí, Adriane, vem aí uma outra informação que acaba pegando tanto o motorista de surpresa como as próprias pessoas que utilizam o transporte. Vai ter um novo aumento. Pois é, essa expectativa aí de redução acabou sendo um pouco afagada, né, um pouco afogada depois desse anúncio, desse novo aumento, né? Um aumento aí de 2,7% no diesel e 1,8% na gasolina, 3 dias depois desse corte de preços da gasolina e do diesel. Eles não disseram, a estatal não disse porquê desse aumento, disse só que deve repassar também esse preço para as distribuidoras e as distribuidoras devem repassar o preço para os postos de combustíveis. Bom, houve aí essa redução de 5,9% e agora esse aumento de 1,9% para a gasolina e 2,7% para o diesel. A gente não sabe realmente como é que vai ficar esse preço, mas a gente espera que mesmo com esse aumento pequeno, né, que a gente considera de 1,8% de gasolina, um pouco menor do que uma redução de 5,9%, a gente espera que mesmo assim esses preços fiquem reduzidos, esses preços fiquem estabilizados. Apesar de a gente achar que o preço não deve ficar acima de R$ 3,00, como esse daqui, desse posto de gasolina, o preço médio deve ficar entre R$ 3,00, R$ 3,09, que a maioria dos postos estão trabalhando assim, mas a gente espera que esse preço continue assim, que não haja um aumento maior, porque a gente já sabe que já existe muita conta para o amazonense pagar, para o manauara ainda mais uma conta de gasolina, porque há essa instabilidade, né, Adriane? Desde o começo do ano foram mais de 3 reajustes, na verdade 3 não, foram 6 reajustes para ser mais exato, todos feitos uma vez por mês. Então a gente viu que no começo do ano teve gasolina que foi de R$ 3,19 para R$ 4,00 e de R$ 4,00 voltou para R$ 2,99. Então essa estabilidade acaba deixando o consumidor com um pouco de medo. Poxa, eu estou pagando uma gasolina de R$ 2,99. Será que tem qualidade? Por eu estar pagando uma mais barata, porque eu posso estar pagando uma ali do outro lado da esquina, que está um pouquinho mais caro, está R$ 3,50. Então, tudo isso em relação ao preço de redução, preço de aumento, acaba confundindo a cabeça do consumidor, mas a gente espera que esse anúncio agora de redução da sexta-feira, junto com esse anúncio de aumento no último domingo, na verdade, na última segunda-feira, na noite de ontem, foi anunciada esse aumento, a gente espera que pelo menos o preço fique, né, entre a média para o consumidor poder pagar, porque R$ 4,00 de gasolina também não dá, e a gente espera que tudo fique normalizado durante essa semana. Vamos esperar para ver como é que vai ficar o preço nos postos de gasolina, mas pelo menos hoje o precinho está esse, ó, R$ 2,99, a média de R$ 2,99, R$ 3,29 é o preço máximo que a gente encontrou, principalmente nos postos de gasolina aqui da zona sul de Manaus. Adriane.
Danilo, eu não vou esperar. Quando eu sair daqui, eu já vou abastecer o carro, porque é o seguinte, esse sobe e desce é muito inconstante, né? A gente teve uma redução na sexta-feira e aí hoje a gente sente o impacto dessa redução porque eles estavam trabalhando com a gasolina que foi comprada anteriormente. Só que ontem já houve um aumento. Paralelo a esse aumento, teve a alíquota de ICMS que começou a valer agora, dia 1º, né? Então, a tendência é que haja um aumento natural aqui no estado por conta da alíquota do ICMS dos combustíveis que foram inseridos naquele projeto da Assembleia Legislativa, que considerou os combustíveis algo supérfluo. Então, a tendência natural de que haja esse aumento, né? E para não perder essa promoção, vou fazer isso logo hoje, né? Porque semana retrasada abasteci de R$ 3,39, no mesmo dia foi para R$ 3,09. Então hoje, quando sair daqui, eu já vou aproveitar o de R$ 2,99, porque vai que amanhã aumenta de novo, né? Então quem puder, eu até aconselho que faça isso, porque é uma instabilidade, né? E tem a liberdade de competitividade de mercado. Então o dono do posto, por mais que haja uma redução ou aumento, ele pode colocar o preço que ele quiser, ele não precisa repassar essa redução ou esse aumento para nós consumidores. Verdade, isso mesmo. Você está falando da alíquota de ICMS, sobre aquela questão de produtos supérfluos, isso também é uma contribuição para o aumento dessa gasolina. A gente já sabe que vai aumentar de qualquer jeito. Alguns centavos, poucos centavos, não importa. A gente sabe que tem que aproveitar mesmo essa promoção. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, viu, Adriane? Aproveitar essa promoção que está entre aí R$ 2,99, R$ 3,09, no máximo R$ 3,19. A gasolina também vou aproveitar para encher o tanque, porque realmente essa instabilidade, na verdade, em todo esse sistema, porque a gente já sabe que desde o ano passado houve até denúncia no próprio Defesa do Consumidor ali da Câmara, onde as pessoas acabavam denunciando o preço abusivo da gasolina. Teve toda aquela briga entre a Defesa do Consumidor para poder baixar essa gasolina. Teve uma redução, teve até suspeita de cartel, porque essas pessoas estavam aí fazendo o mesmo preço. E agora, com esse preço mais estável, as pessoas podendo comprar um pouco melhor, também com dinheiro, né, que é um pouquinho melhor, porque aqui o preço está um pouquinho mais reduzido, dá para as pessoas poderem se organizar. Agora tem que se organizar e também tem que, né, acabar aproveitando, né, essas promoções que esses postos acabam fazendo. Eu também vou aproveitar, Adriane, vou encher esse tanque enquanto a gasolina está baratinha. Volto com você. Acabou o Manhã no Ar, partiu o posto. Obrigada, Danilo. E agora a gente volta a falar de casos de polícia. Um homem entrou numa vila lá na zona leste da cidade e furtou uma televisão que estava em um dos apartamentos. Toda a ação foi gravada pelas câmeras de vigilância. Observe esse jovem com essa televisão. Não, ele não pagou por ela. A TV foi furtada na semana passada de um apartamento nessa vila no bairro Coroado, zona leste de Manaus. 10 horas da manhã. O rapaz estava caminhando aqui pela Avenida Alameda Cosme Ferreira, quando de repente, algo nessa casa chamou a atenção dele. Foi justamente esta placa que indica que aqui quartos são alugados. Ele então procura saber quem é a proprietária desses quartos, desses apartamentos, e acaba encontrando aqui, nessa casa. Ele bate palma, a mulher atende e ele diz que está interessado. Olha, eu quero alugar um apartamento, eu estou precisando, como é que é aqui, quanto que é, a senhora pode me mostrar? A mulher, vendo que se tratava de um jovem de boa aparência, o convida para entrar, para mostrar os quartos. E ela vai conversando, vai dizendo que aqui é um local tranquilo, vai valorizando o imóvel, fala os valores. E quando chega aqui, ela começa a apontar os apartamentos que estão desocupados. E o jovem, a todo instante, mostrando interesse apenas em alugar o apartamento. A mulher não sabia de nada, não sabia as verdadeiras intenções do rapaz. Então ela mostra que o apartamento dos fundos está desocupado. Só que ele, ao passar pelo corredor, observava tudo. E pela janela, ele conseguiu ver que aqui dentro deste apartamento, exatamente aqui, em cima desta estante, estava uma televisão de 42 polegadas. Os olhos do criminoso se encheu nesse momento. Então ele falou o seguinte para a mulher: olha, eu vou
embora, mas amanhã eu volto. Amanhã eu volto e eu vou querer sim um apartamento. A mulher acredita. Mal sabia ela que ele havia ficado do lado de fora escondido. E no momento em que a proprietária entrou e foi fazer as coisas na casa dela, ele retorna. E a intenção dele é justamente furtar a televisão que estava aqui nesse apartamento. O morador, no momento, estava dormindo e não viu nada. Apenas quando acordou, teve o susto e encontrou o lugar mais vazio. Então, como se nada tivesse acontecido, o ladrão colocou a televisão de 42 polegadas debaixo do braço e saiu caminhando tranquilamente, como se estivesse fazendo algo honesto, algo de bom. E ele foi caminhando tranquilamente. Quando chegou aqui do lado de fora, que ele saiu caminhando pela Avenida Alameda Cosme Ferreira, ele chegou em um estabelecimento comercial. Inclusive, chega a pedir que um dos vendedores segure a televisão para ele. O vendedor, logicamente muito solícito, atende para que ele pudesse chamar o mototáxi. Exatamente o mototáxi assim que está passando. Assim ele fez. Quando a moto parou, o bandido, com a televisão de 42 polegadas debaixo do braço, montou na moto. Ninguém mais o viu. Chamou lá e a senhora mostrou o quarto. Ele falou que estava apressado em alugar logo. Era, que ele queria alugar. Ele vinha no outro dia, de manhã. Aí eu falei, Maninho, será que tu vem mesmo? Porque aqui o pessoal, tem muita gente que está na tua frente. Não, eu só vou lá e volto. Prejuízo para o Rafael, que ficou sem ter como assistir TV. Quando eu me levantei, que eu cheguei na sala, aí notei que a televisão não estava, aí puxei a porta, que ela estava só encostada, aí perguntei para a vizinha, né, que a televisão não estava e se alguém tinha entrado, né, e disse aí, rapaz, então levaram a televisão. E agora, o que eu faço? Vou na delegacia, mas aí na delegacia só o que a gente faz é o BO, né, o boletim de ocorrência, e aí a gente vem para casa, o que eles pedem? Para a gente procurar no vizinho, na rua, se alguém tem alguma imagem dele, né? Que é para levar lá para eles, mas... E aqui no Manhã no Ar, a gente sempre mostra roubos e furtos de carros, motos e até lâmpadas de LED. Dessa vez foi um bote, isso mesmo, um homem teve a embarcação que ele usava para trabalhar roubada. A repórter Júlia Magalhães tem os detalhes. A situação é a seguinte, a gente está muito acostumado, né, infelizmente, a fazer roubo de carro, de moto, de caminhão. Só que esse homem aqui passou por uma situação, essa semana, inusitada. Ele teve o bote dele roubado. E é esse bote que dá o sustento da família dele. Ele tem esposa, tem 2 filhos e agora ele ficou sem ter como trabalhar. É isso mesmo? É verdade. Foi a semana passada que roubaram esse bote, tomaram de assalto do meu irmão. E fiquei sem, né? Sem como trabalhar. É triste, porque tudo que a gente bota pra gente trabalhar hoje em dia é difícil, né? Pra gente conseguir de novo. É o bote e o motor. Junto, tudo junto tá avaliado em quanto? É um valor de 16 mil, né? O valor da canoa, do motor. Difícil recuperar um dinheiro desse. É, porque não tem de onde a gente tirar, né? Pra comprar novamente. Ele faz o transporte de uma praia para comunidades, para flutuantes, ali próximo do Tarumã. E ele consegue tirar por mês mais ou menos uns R$2.000, dependendo do movimento. Agora está em casa. É verdade, agora estou em casa, né? Que não tem o transporte, o objeto que era de trabalho. O bote ele é vermelho, tem uma faixa preta no meio e capota vermelha. O nome dele é Deus é Fiel, que estava escrito, que eu botei, né? Uma letra azul. A gente tem, inclusive, as fotos desse bote. Então, se alguém vê por aí sendo vendido, sendo oferecido, fica o apelo aí para quem vê algum bote
desse tipo, né, que normalmente é oferecido até por um preço menor do que está no mercado, para entrar em contato, né, com a polícia e avisar, porque ele precisa trabalhar. A ousadia dos assaltantes é tanta que eles têm usado até crianças para não chamar a atenção. Isso foi o que aconteceu no conjunto Vila Nova. Nós vamos acompanhar na reportagem de Mário César Filho. O homem que aparece caminhando nas imagens das câmeras do circuito interno de segurança é o terceiro participante de um furto a um veículo. Mais à frente do canto esquerdo do vídeo está o alvo. Dentro do carro já está um dos bandidos. Uma criança é utilizada na ação. Em seguida, uma caminhonete dá apoio bloqueando a rua. A vítima é o irmão dessa empresária. Tudo ocorreu em frente à casa dela. Eles colocaram um rapaz com uma criança de 3, 4 anos, que é costume aqui no conjunto irem de porta em porta e pedir. Então isso inibe as pessoas de ficarem na rua. Os moradores vão e entram para dentro das suas casas. E foi isso que aconteceu. Um vizinho viu e aí comentou com o outro, não, deve ser pedinte. E entraram. Então, são exatamente os 5 minutos que ficou sem ninguém na rua, que esse rapaz com o garotinho entraram no carro, fizeram a ligação direta, enquanto esse que subia veio só para dirigir. O carro estava estacionado exatamente nesse ponto aqui na Rua 15. Agora, só para você ter uma ideia da audácia do bandido, ele utilizou exatamente esta faca para abrir uma das portas. E aqui na parte de dentro, ele conseguiu fazer a famosa ligação direta. E em seguida fugiu. O carro foi encontrado um dia depois, já no bairro Jorge Teixeira. Mas com um detalhe: os retrovisores, as rodas e a bateria do veículo não eram mais os mesmos. Nós encontramos o carro lá na Jorge Teixeira, quarta etapa, ali já quem vai para o Valparaíso. O carro no estado que se encontra, né? Arrancaram, acabaram com toca-fita, tinha um jogo de chave aí no valor assim de R$180, mais o lava-jato, que eu não sei quanto é que é, a troca do pneu e ali a bateria, retrovisor e eles iam, eu acho que voltaram para pegar o carro para depenar, né? Mas graças a Deus que o carro está intacto, né? Agradecer à Polícia Militar, né, que fez um excelente serviço. Averiguaram a placa e, graças a Deus, o carro está aqui em casa. E um bueiro sem tampa no bairro Colônia Terra Nova 3, na zona norte de Manaus, tem causado dor de cabeça aos moradores. Recentemente, um rapaz caiu no bueiro e os próprios moradores tiveram que socorrê-lo. Ele mora bem ali. Terça-feira, 27 de junho. Um vídeo feito pelos moradores do Colônia Terra Nova 3, na Zona Norte, mostra o resgate de um jovem deficiente que caiu num bueiro sem tampa, numa das avenidas mais movimentadas do bairro. Um rapaz de aproximadamente uns 20, 22 anos acabou caindo aí. Ele apresentava ter deficiência física e também deficiência mental. E veio a cair aí dentro, entendeu? Caiu, desmaiou e a comunidade se reuniu e acabou fazendo o resgate dele aí em cima da hora. Aí. Como é que vocês ajudaram? Bom, como a gente tem uma escada bem grande de casa, eu corri, peguei a escada, desci a escada aí, desci lá com ele, vi se ele estava bem, ele foi reagindo. Pedi para ele esperar lá, mas só que ele preferiu se levantar, se levantou e acabou subindo a escada, entendeu? Então o nosso medo é com relação às crianças, nós temos muitas crianças aqui na área. Já tivemos outros casos aqui em Manaus de crianças que caíram no bueiro e vieram a óbito. E a gente não quer que isso aconteça mais uma vez na nossa cidade. Olhando assim de longe, quase não dá para perceber, mas basta chegar aqui um pouco mais perto para a gente ver o tamanho do bueiro que está sem tampa aqui no bairro Colônia Terra Nova 3. Esse bueiro aqui foi o local onde caiu o jovem, você viu no vídeo no início da nossa reportagem. Esse problema existe aqui há pelo menos 3 anos. Um risco iminente, já que aqui transitam muitas pessoas, inclusive crianças. E olha que estamos falando de uma via bastante movimentada, que é a Avenida Passarinho. Aqui ao lado passa o Igarapé do Passarinho e até agora nada foi feito para resolver o problema. Pelo menos botar uma grade aí, né? Pelo menos dar uma... O pessoal brincar aí, porque olha aí, ó, cheio de criança aí, toda hora o pessoal tá passando, correndo, e é perigoso. O bueiro tem cerca de 3 metros de profundidade e, segundo os moradores,
Não é a primeira vez que uma pessoa cai no local. Enquanto a prefeitura não resolve a situação, o medo de quem vive nessa área é que o problema acabe fazendo novas vítimas. Não é fácil você ter criança e correr o risco de perder seu filho, perder um parente ou até outra criança da rua que não seja parente. Então a gente faz um apelo, será que o prefeito vai esperar que outra criança morra na cidade para tomar as providências para tapar todos os bueiros que nós temos? Em nota, Manaus Ambiental informou que não há infraestrutura de esgotamento sanitário sob a responsabilidade da concessionária no Conjunto Passarinho, Colônia Terra Nova 3. Caso os moradores queiram mais informações, é preciso entrar em contato através dos canais de atendimento. Anota aí, o telefone é o 0800 092 0195 ou então no e-mail faleconosco@manausambiental.com.br. Quando a Manaus Ambiental se isenta desse problema, ela repassa automaticamente à prefeitura, né? Então a gente espera um posicionamento do município, da Secretaria de Infraestrutura, para saber o que deve ser feito em relação a isso. A gente já noticiou adultos e crianças morrendo afogadas, sendo arrastadas em dias de chuva para dentro desses bueiros que ficam na cidade sem tampa. Há uma recomendação do Ministério Público do Estado do Amazonas, que inclusive estipulou um prazo. Houve assinatura de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, por parte do município, se comprometendo em tapar esses bueiros que estão espalhados em vários pontos da cidade. Esse lá na Terra Nova é enorme e a gente espera que uma providência seja tomada antes que algo pior aconteça. E agora a gente tem uma informação de trânsito através da página do Twitter do Manaus Trans. Vamos lá, a informação é de que tem um ônibus em pane na Avenida Rodrigo Otávio, em frente ao Baratão da Carne, no sentido Japim. O veículo está encostado e ali deve causar um certo congestionamento, porque é no sentido de quem vai para o Japim, quem vai ali para a zona leste da cidade, quem vai para o distrito industrial, enfim, e o fluxo costuma ser bastante intenso e ali tem um sinal também, um semáforo. Então, além do tempo semafórico, que já faz alguns veículos esperarem um pouco mais, tem agora esse veículo em pane, um veículo do transporte coletivo. Ao que parece, os passageiros já foram remanejados para um outro ônibus do transporte coletivo nessa manhã de terça-feira. E agora a gente vai para o intervalo, mas volta daqui a pouco. A gente vai falar sobre a prevenção à tuberculose e também a situação da Santa Casa. O prazo para que o governo decidisse o que fazer com o prédio terminou ontem e a gente traz a decisão que o governador tomou diante dessa pressão, né, para que a Santa Casa de Misericórdia fosse reativada, restaurada. É um instante só.